Bem-vindo, bem-vinda. Todo o meu esforço é para formar alguns dos melhores terapeutas do planeta. O planeta está doente, o planeta precisa de terapeuta, e quando eu falo de uma formação terapêutica, não é só para ser terapeuta alheio. Por vezes você busca ser terapeuta de si mesmo. E isso foi o que me ensinou com muito amor Luiz Gasparetto. Nós, terapeutas de nós mesmos, claro, unidos a outras pessoas que nos ajudam em processos terapêuticos. E quando eu estudo as terapias, eu gosto por demais de entender algumas possíveis causas metafísicas de problemas e de desequilíbrios. E hoje eu vou estar falando para você do sistema articular, que são os ombros. Os ombros têm muita relação com a forma como eu me expresso sentimentalmente, os ombros que têm relação também com aquilo que eu carrego de positivo ou de pesado. Eu já falei em outra conversa da escápula, que é tudo aquilo que eu jogo para trás, que eu recalco, que eu tenho medo, mas os ombros eu tenho consciência do que está aqui, se está pesado ou se está leve, e os ombros têm relação com a minha expressão de sentimento. Tornozelo é o sistema articular, que eu tive vários problemas na minha vida, porque o tornozelo, ele é uma direção. O tornozelo nos mostra que caminho ou que direção tomar. E eu me lembro no ginásio e no início do colégio, do colegial, perdão, eu tive vários problemas no tornozelo, porque tudo aquilo que o mundo me oferecia, ou seja, aquela profissão, aquela faculdade, aquele trabalho, eu não gostava de nada daquilo. Então meu tornozelo vivia torcendo, vivia torcendo. Aí nós temos o joelhos, que é a aceitação do que eu estou vivendo, ou voltar atrás, ou recuar, ou desistir de alguma coisa. Isso é o joelho. O punho, ou os punhos, que são a destreza de viver, e temos também o cotovelo, que é a amplitude e o acolhimento. Então, esses são alguns elementos do sistema articular, mas eu vou estar falando mais dos mesmos. E o sistema articular, o teu sistema articular, ele tem relação com a nossa flexibilidade. O quanto que eu sou flexível para mudar de opinião, para mudar de direção, para mudar a minha jornada também. Essas articulações, nós podemos negligenciá-las, e quando negligenciamos, nós perdemos a nossa flexibilidade. E flexibilidade é ter movimentos livres, é nos sentirmos livres. Vocês sabem que eu defendo muito a liberdade corporal. Existem muitas pessoas que buscam a liberdade política, outras financeiras, outra profissional, mas na minha concepção, se você não tem liberdade corporal, você nunca vai ser livre. Se teu corpo for o teu inimigo, se teu corpo for maltratado, se teu corpo estiver cheio de couraças, você nunca vai ser livre. Então, o sistema articular tem relação com a nossa força interior realizada. Todos nós temos uma força interior. Quando eu realizo essa força interior, tem relação com o sistema articular. Então vamos começar falando aqui para você sobre o ombro. Os ombros têm relação com como eu expresso os meus sentimentos. Se eu estou com o ombro para baixo, eu estou triste, eu estou magoado. Eu já falei para ti a importância de mantermos o peito para cima. Isso, inclusive, é tão importante que foi um dos capítulos de um dos maiores livros do bem viver que eu conheço, que é um livro que se chama Lições para a Vida. Se não é esse nome, é algo muito parecido, Lições para a Vida, que fala da importância de, mesmo quando não estamos bem, de elevarmos o peito, jogarmos os ombros para trás, porque isso estimula muito de um estado de estar-se bem,
de estar feliz. Então, os ombros representam, quando eles estão bem, liberdade, conteúdos afetivos legais, sensações de acolhimento, quando eu me abro para tocar em alguém, para chegar perto de alguém. E um ombro forte, ele determina que eu estou forte para lidar com as adversidades da vida. Hoje nós falamos muito de resiliência. E resiliência tem relação com os ombros fortes, com os ombros fortes. Pois bem, dores nos ombros, muita dor ou muitas dores nos ombros. Ferimentos emocionais, dores emocionais. Dores que estão acumuladas aí no teu ombro. Muitas vezes você não expressou o sentimento, não. É interessante porque nós perdemos esse hábito de falar eu te amo, eu te amo. E eu não tenho medo de falar isso para as pessoas, eu te amo. Tanto que eu sempre falo para ti, amor de amor e mais amor ainda. E sempre tô aqui com os meus bichinhos, né? Quando eu pego aqui Nirvana, carrego, pondo força nos meus ombros, abraço, deixo no meu coração e declaro o meu amor corporalmente para ela, isso faz muito bem para os meus ombros. Quando eu tenho dor nos ombros, são frustrações de amores não expressados, de amores não vividos, e também, por vezes, de alto amor também. Alto amor. Eu não estou me amando, não estou me apoiando. É uma coisa que eu sempre falo para ti, jamais você pode ir contra você. Por vezes o mundo todo está contra, mas você não pode estar contra você. Você tem que estar a seu favor. E eu amo você que está aqui comigo também. Agora, bursite. Bursite é uma inflamação da bursa, que é uma bolsa com líquido, e na metafísica da saúde, a bursite, ela significa que eu não estou executando as tarefas adequadas, as tarefas que eu deveria executar. Não é o deveria, a obrigação, o tem que isso, tem que aquilo. É as tarefas que devem serem feitas com amor, as tarefas que devem serem feitas com harmonia. E quando eu não faço essas tarefas, quando eu não realizo o que tem que ser feito com espontaneidade, eu tenho problemas de bursite. Você conhece pessoas que têm problemas de bursite? Hoje é tão comum, não é? São pessoas que têm uma série de potenciais, e elas não realizam o potencial também. Então, pessoas que envelhecem antes do tempo, pessoas que deixam de viver antes do tempo, porque a arte de viver é você expressar os teus talentos, os teus talentos. Eu gosto muito de usar essa palavra com os terapeutas que eu formo, que eu, Vanderlei, Juliana, que forma yoga, Ananda, que forma renascedores, Reiki comigo, Thalita, que forma tântricos, a minha equipe da Humana e Amor, a Lourdes, que trabalha com o feminino. A nossa ideia é que o terapeuta tenha talento, um talento para realizar o que tem que ser feito, um talento para fazer aquilo que você faz melhor. E não importa qual é a tua profissão, não importa, mas você tem que fazer a mesma com talento. Se você pegar, por exemplo, alguma faculdade, alguma instituição grande, seja as do governo, né, por exemplo, como a USP em São Paulo ou algumas particulares, nenhuma fala de despertar talentos, de fazer profissionais que trabalhem com amor. Daqui a um tempo vão até falar porque isso acaba começando nós falando e de repente essas empresas de marketing, até o amor, elas acabam fazendo um comércio disso, mas se você não trabalha usando os teus talentos, problemas aqui de bursite. Quando você tem talento e teu talento é tolhido pelo mundo ou por você mesmo, e na metafísica da saúde, você tem que expressar os teus sentimentos. Você não pode recalcar os teus sentimentos.
Inclusive, em algum momento eu vou compartilhar contigo como escrever umas cartas, tem uma forma certa de escrever cartas para pessoas, para amores que você já teve e as situações não estão bem resolvidas ainda internamente, com um namorado, com uma namorada, com um marido, com uma mulher. Escrever para essas pessoas e falar das tuas mágoas, das tuas dificuldades, mas isso é uma técnica para um outro momento. Aqui o que eu quero falar para ti é expressa os teus sentimentos. Agora, cotovelo. Cotovelo ele movimenta o acolhimento e o não acolhimento. Então, problemas no cotovelo, eu não estou acolhendo a vida, não estou acolhendo as pessoas, não estou acolhendo as oportunidades que a vida, por vezes, me dá. O cotovelo, por vezes, nós nos voltamos muito para dentro e queremos nos colocar para fora. Em outros momentos, nós nos colocamos para fora para agradar os outros ou para recebermos aplausos de várias maneiras, e tudo isso acaba criando problemas de cotovelo. Então ele trabalha o externo, interno, externo, interno, externo, interno. Inclusive existe vários pontos de massoterapia nessa região que estão relacionados com a dor de cotovelo. São pontos que realmente você trabalha quando você se sente magoado, quando sente que o teu cotovelo está dolorido. E às vezes você nem sente, mas você vai apertar lá algum ponto e vem aquela dor assim de mágoa. Problemas no cotovelo, problemas nos ombros, é importante nós pensarmos, nós trabalharmos com a terapia do abraço. Sair abraçando as pessoas, sair e abraçar nós mesmos, abraçar os outros, acariciar nós mesmos. O José Ângelo Gaiarson, um grande mestre que eu tive de corpo, que trabalhou comigo no Anima Soma, que é o grupo de terapia da minha escola Humana e Amor, um grupo presencial. O Gaiarsa, ele falava da importância de nós nos tocarmos, de nós sermos carinhosos conosco. E você que estuda psicoterapia holística aqui comigo, ensina isso para os teus clientes, a se tocarem, a serem carinhosos com eles, a serem acolhedores com ele. Então, essa questão de abraçar a si mesmo, abraçar o outro, abraçar a si mesmo, abraçar o outro, isso vai trabalhando o cotovelo. O cotovelo também permite eu fazer algo que chama pivotar. Pivotar hoje é mudar de direção, mudar de direção. No início de 2022, eu mudei completamente a direção da minha vida quando eu criei a escola Humana e Amor. Porque o pivotar, você faz uma coisa, você não vai mudar, você só muda a direção. Então eu tinha uma escola que, por exemplo, ensinava Tantra. Em 2022 eu mudei a forma de ensinar Tantra, uma forma muito mais sofisticada. Massoterapia, trouxe o Vanderlei que trabalha comigo, que ensina isso de forma muito mais completa, muito mais plena, a massoterapia. Cria uma formação que é a psicoterapia holística, que se junta com o quântico e terapia xamânica, que é o que você estuda comigo. A única formação, xamanismo, psicoterapia, que é a base da psicanálise, e visão quântica, porque a união disso é muito legal. Então eu já fazia tudo isso, mas você vai pivotar. Então você pode fazer isso na tua vida. Se tem uma profissão, às vezes você não precisa mudar a profissão, você muda o jeito de fazer essa profissão. Talvez seja legal você anotar isso num papel agora. Se você pivotar, se você fizer uma manobra para mudar de direção, muitas coisas na tua vida, como que você faria isso? E hoje isso é muito usado em questões de marketing, questões empresariais, mas tem relação com o cotovelo. Por isso que as artes marciais, esses movimentos de cotovelo que você faz para todas as direções, isso te dá uma segurança muito grande, porque você faz defesas em vários níveis, baixo, médio, né? Baixo, médio, alto.
e faz movimentos, né? Tudo saindo da trava do cotovelo nas artes marciais. E esse controle do cotovelo é muito importante para você controlar as tuas direções na vida, controlar quem você quer abraçar e quem você quer afastar da sua vida. Pessoas que te decepcionam, afasta, vem do cotovelo. Pessoas que te machucam, pessoas que te traem, afasta, 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 afasta. Esse é o movimento do cotovelo. Bater o cotovelo pode ser conflitos que você está vivendo com o ambiente que você vive. Conflitos com família, com relações afetivas, conflitos com você, mas mais com o ambiente. Quando fica batendo o cotovelo, é mais um conflito com o ambiente. Dor de cotovelo, inferioridade. E é bacana como tem esse ditado, digamos, popular, não é? A pessoa está com dor de cotovelo, inferioridade. Você se sente inferior a quem? Você se diminui em relação a quem? Isso dá dor de cotovelo. O cotovelo também, quando ele começa a doer, é quando nós não notamos os nossos pontos fracos, que é o que eu chamo de superpoder. Superpoder. Tem pessoas que têm poder de curar, tem outras que têm um poder de ajudar os outros, tem outras que têm um poder de ser massoterapeuta, tem outros que têm um poder de ser psicólogo, médico, dentista, né, curar os dentes. Eu demorei muito para descobrir esse superpoder que todo mundo tem, todo mundo tem. E o meu descobri graças a Ananda, minha companheira, que ela fala que o meu superpoder, ela me conhece há muito tempo, é fazer as pessoas acreditarem que elas podem serem livres. Que elas podem serem livres, que eu formo terapeutas livres. E com o tempo eu comecei a ver que eu falo muito de liberdade mesmo. E qual é o seu superpoder? Se você não realiza o seu superpoder, se você não desempenha o seu superpoder, você pode ter dor no cotovelo e dor nos punhos também. Dor nos punhos. O punho, quando ele está bem, são habilidades realizadas. Habilidades realizadas. Se o punho não está bem, é porque você não consegue cumprir uma tarefa. Você não consegue terminar alguma coisa. Você pode adiar muitas coisas, deixar para depois muitas coisas. Então o punho tá legal, ele tem relação com a sua performance de vida. Performance de vida. A saúde do punho é saber lidar com o que vem de fora, saber não se permitir pressionar pelo mundo. Então muitas pessoas, inclusive de idade, que às vezes entre aspas, dizem, eu não quero mais nada do mundo, eu não quero mais nada da vida, acaba afetando muito o punho. Muito o punho. E teve momentos na minha vida que eu não estava sabendo muito bem como atuar. E quando eu não estava sabendo como atuar, eu tinha essas dores no punho. Eu não sabia, eu rompia com as minhas melhores atuações. Por exemplo, o que você faz melhor? Quais são as suas melhores atuações? Quais as atuações que você é muito original? O que você faz que é muito teu? Às vezes é uma coisa que um monte de gente faz, mas a forma que você faz é muito tua. Então, se você atender alguém que tem dores no punho, questiona como que você está atuando? Como que você está lidando com o mundo? Lembrando que articulações sempre é flexibilidade, flexibilidade na vida. E pessoas inflexíveis acabam também tendo problemas muito graves na articulação do quadril. Quadril é a fluidez. É a fluidez. Fluidez. Quadril, porque o quadril representa como nós lidamos com a adversidade. Tem pessoas que são rígidas. O norte-americano, assim, ele entra de frente, que é a bioenergética do Alexander Lowen. Você bate de frente, seja lá com o que for. Você quer o conflito, você quer a briga.
E existe a capoeira, que é algo nosso, de você ficar indo para um lado e para o outro. Capoeira, aikido, que são artes marciais que você tenta sair do conflito. Você ginga, você evita bater de frente. E são movimentos do quadril. O quadril representa nossos movimentos de vida, nossa mobilidade na vida. E quando você tem dor ou problemas no quadril, é o medo de você não ser assertivo. Então aquela pode ser uma ideia, eu sempre, se eu errar, o que que vão pensar de mim? Se eu fizer mal feito, o que que os outros vão, ou como os outros vão me julgar? Então é aquela pessoa que quer sempre acertar e que não perdoa o próprio erro dela. São pessoas que quando erram, elas ficam extremamente desconfortáveis. Não sei se você já se deu conta disso. São pessoas que ficam muito desconfortáveis. Aliás, por falar em errar, eu estou olhando aqui para a câmera errada já faz um bom tempo. Então agora eu vou localizar melhor aqui a câmera, mas fica a aula até aqui como se eu estivesse falando com uma outra pessoa. Ok? Mas eu lido melhor com esses erros de filmagem. Eu comecei a. Vou até arrumar um pouquinho aqui, mas eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu filmo pode ter um barulho, pode ter alguma coisa que cai, pode ter um gato que pula, pode ter o som que às vezes dá um chiado, pode ser que eu não olhe para a câmera certa, mas o importante é o conteúdo. É o conteúdo. Então você tem que fazer as pazes com o seu desempenho. Porque pode ser que você erre várias vezes. E se você ficar brigando com os seus desempenhos, se você tem um plano e não consegue fazer daquele jeito, tem que mudar de ideia de vez em quando e você não aceita que tem que mudar de ideia, provavelmente você vai ter muitas dores no quadril, muitos problemas no quadril. Outro problema que surge de dores no quadril é quando você está sem rumo na vida. Está sem rumo. Então acaba afetando ali. Pode ser problemas grandes, pode ser problemas pequenos, mas dores no quadril, você tem que ser uma alma maleável, uma alma flexível. Lembra, toda articulação tem relação com a flexibilidade. E aqui também tem relação com os joelhos. Joelho tem a questão de estar plantado na terra, de estar seguro na terra. Quando os joelhos dói, você não está se fixando adequadamente na terra. Eu poderia até falar que dores nos joelhos, por vezes, têm relação com você não conseguir fazer dinheiro, com você não conseguir lidar com o mundo material. E muitas dores nos joelhos e problemas nos joelhos, dificuldade de lidar com o passado, problemas do passado que não foram resolvidos ainda, pessoa que se ajoelha demais perante aos outros. Então, sabe, pessoas que se despersonalizam diante dos outros. Por exemplo, hoje um ídolo brasileiro é, digamos, não meu, mas o Neymar, que é um jogador que teve até muitos problemas em uma Copa do Mundo porque vivia blefando, né, fingindo dores, fingindo agressões, mentindo, blefando, mas muitas pessoas colocam esse ídolo acima delas. E se eu me ajoelho diante dos outros, eu tenho problemas nos joelhos. Joelho também tem relação com não saber voltar atrás, não saber mudar de rumo, não saber dar o que eu falei agora há pouco, de pivotar, de mudar a direção da tua vida. Então tem pessoas que até torcem o joelho, porque às vezes não tem essa flexibilidade de mudar de direção. Você sabe que meu problema nunca foi os joelhos, nunca foram os joelhos. Então eu faço artes marciais há mais de 30 anos e é muito comum as pessoas terem dores nos joelhos. A arte marcial que eu mais fiz até hoje é o karatê,
que dá muitos problemas nos joelhos, mas nunca tive problema nenhum no joelho. Meu problema é o tornozelo. Talvez porque eu ensine que nós não nos devemos se ajoelhar diante de ninguém, nem de líderes políticos, nem de líderes religiosos, nem de mestres. Na Índia, tem mestres que pedem para as pessoas beijarem os pés dela. Mas isso na Índia faz muito sentido, isso na Índia faz parte, digamos, da própria mítica indiana. Mas existem alguns mestres que tentam fazer isso aqui no Ocidente, que as pessoas beijam os pés delas. Então, quando você começa a beijar os pés dos outros, você tem muitos problemas no joelho, você tem muito problema também no menisco, problemas no menisco, problemas que têm relação com menisco. Sabe quando você aceita muito as opiniões dos outros? E as opiniões dos outros fazem você, por vezes, abrir mão do que você está sentindo. Não do que você está pensando. Às vezes eu penso alguma coisa, eu posso buscar a opinião alheia para tentar entender se o que eu estou sentindo é real ou não. Porque eu estou pensando, desculpa. Mas às vezes eu estou sentindo uma coisa. E aí eu pego a opinião do outro que não sente o que eu estou sentindo e acabo dando importância para a opinião dos outros e não porque eu estou sentindo. Então isso acaba dando problema no menisco. Problemas no menisco também é a pessoa que não aprende com os outros, porque tem pessoas que sim, têm o que nos ensinar, mas eu sou arrogante, orgulhoso, não quero aprender com ninguém. Problemas na patela, que são pessoas que não se lançam na vida, não conseguem se atirar na vida, se atirar de cabeça na vida. E até uma vez eu gravei uma aula que eu falava sobre isso, né? Quando você estiver diante de um precipício psicológico, uma grande mudança, enfim, pula. Porque às vezes esse precipício não é tão grande quanto a gente pensa. Eu acho muito bonito isso. Quando você está diante de algum... Você tem que dar um grande salto, pule. Porque às vezes a queda não é tão grande. E eu fico com medo de pular. Então, problemas na patela são pessoas que não têm confiança de dar esse salto na vida. Não têm confiança de se atirar em alguma coisa. Aí, tornozelo, pronto, aqui é o meu problema principal, problemas de tornozelo. Tive um monte, luxação, torção, já trinquei o tornozelo. Eu posso falar que no meu corpo, o local onde eu tenho o maior desequilíbrio é o tornozelo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E por quê? Porque eu não sabia dar novos rumos para a minha vida. Não sabia dar novos rumos. Então a metafísica, guarda isso, ela aponta numa direção de uma possível causa, então dor no tornozelo, você não está lidando com os novos rumos, não está buscando novos rumos. Tudo que eu ensinar aqui para ti, nessas aulas que tem relação com a psicoterapia holística, com a visão quântica, com a visão metafísica, nunca você deve abrir mão da visão da medicina. Sempre nós trabalhamos juntos com a medicina. Então, tornozelo, faz sentido para você, o que eu estou falando do tornozelo, de você não saber dar novos rumos, novos caminhos, de você ter medo. Eu até anotei aqui, medo do insucesso. Então, quantas vezes que eu tinha que fazer uma prova na escola, e eu tinha problema de tornozelo. Eu sabia, shalom, saúde. Eu sabia que eu não iria muito bem na prova, e pronto, eu trincava, eu torcia o tornozelo. Eu torci 3 vezes cada tornozelo. 3 vezes. E uma vez eu fui fazer uma tatuagem, você nota que eu sou muito tatuado,
e demorou muito, estava doendo muito, e eu não queria falar, não, eu quero ir embora, quero ir embora. Outro dia você continua, quero ir embora. E eu não falei, pois não é que eu acabei a tatuagem, eu saí do tatuador, eu deslizei, eu escorreguei e torci o tornozelo. Então o tornozelo, ele são pessoas que têm medo de insucesso, têm medo de ambientes desfavoráveis, você quer fugir e acaba ficando em alguma situação também. Você lida mal com críticas, então quando você é criticado, você quer sair dali, você não desperta o teu cara de pau, a tua cara de pau, que sabe lidar com críticas. É aquela pessoa que o Gaspareto falava que dá os ombrinhos, quer dizer, eu não ligo para tuas críticas, não ligo. Você tem uma força, né? Você tem uma força que você não se importa com o que os outros falam, é um carisma que vem de você. Tem a Lourdes, que trabalha lá na Humana em Amor comigo, que dá o sagrado feminino, dá Tantra também, dá constelação, e ela tem essa cara, essa energia que pouco importa o que os outros pensem. Pouco importa, eu vou fazer do meu jeito. E as pessoas que têm lesões nos ligamentos mesmo do tornozelo são pessoas muito negligentes com as próprias escolhas, muito negligentes. Pois bem, agora vamos para o reumatismo. Reumatismo que tem vários, né? Várias formas de reumatismo. O reumatismo é quando você não lida bem com os teus talentos. De novo eu vou estar falando sobre isso, que é o que a Lourdes nos grupos de sagrado feminino desperta nas mulheres, delas verem os próprios talentos dela. É o que o Vanderlei, que dá massoterapia na Humana e Amor, ele desperta os talentos de um massoterapeuta. A Nanda, minha companheira, desperta os talentos através do renascer. E toda vez que a gente se faz de vítima, reumatismo. Quando eu me diminuo, quando eu me faço de vítima, quando eu fico pedindo para os outros, faz para mim, dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim, dá para mim, reumatismo. Nós ficamos frágeis, frágeis. Então, reumatismo muscular. Eu tenho um potencial de realização e não uso. Eu consigo fazer muitas coisas, mas eu não uso. Reumatismo muscular. Se preocupar com as opiniões alheias. Reumatismo muscular. Articular. Reprimir as tuas vontades. Tudo que é articulação, problemas, observa se você não está reprimindo as tuas vontades. Não está reprimindo as tuas ações. Reumatismo ósseo. Você não coloca a referência da sua vida em você. O que significa isso? Ossos, eu já falei de ossos, Reumatismo ósseo, a referência da minha vida é os outros. É para os outros que eu pergunto o que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que ir, o que eu tenho que viver. Então, o outro diz ou fala dos meus impulsos, dos meus caminhos. Então eu tenho reumatismo ósseo. Eu não valorizo a minha natureza. Eu espero que o outro diga o que eu tenho que viver. Reumatismo sanguíneo, sangue, né? Fluidez. Todos os problemas de sangue estão relacionados com a dificuldade de nós fluirmos, E, inclusive, esse reumatismo sanguíneo, quando eu tratar das questões de sangue, eu vou estar falando mais dele. E as dores reumáticas que têm relação com indignação. Então, você que é terapeuta, você está fazendo uma psicoterapia holística com alguém que tem dores reumáticas. Você pode trazer esse assunto à tona. Você pode trazer esse assunto, perguntar se está indignado com o quê? Aí a pessoa vai fazer a cura pela chaminé de Freud, ou a cura pela palavra. Ela vai falar bastante sobre as indignações dela, do passado, do presente, indignações que vêm através de sonhos,
indignações mal resolvidas, indignações que fazem com que você se agrida. Então, por vezes, dores reumáticas têm relação com uma autoagressão. Agora, sempre pensando, né? Eu quero que você sempre entenda muito bem isso que eu estou falando aqui, não é? Existem causas genéticas, existem outras causas que não são essas que eu estou apontando aqui. A metafísica que eu te ensino, ela não é dona da verdade. Eu não sou dono da verdade. Mas é importante pensar. Você está com dores reumáticas? Você está se agredindo? Você está se machucando? Você está se ferindo também? Você está esgotada? Porque o esgotamento, quando você não aguenta mais algumas situações, isso pode dar dores reumáticas. Aquilo que o Gasparetto falava. Tem pessoas que não se dão trégua. Que não se dão trégua. Existem pessoas que não se deixam em paz. Dores reumáticas, dores articulares, dores reumáticas. Você precisa se deixar em paz. Aí, gota, problema de gota. Hoje é tão comum também problemas de gota que tem relação com ácido úrico, né, no corpo. E as gotas, perdão, a gota, ela pode ser apego aos sofrimentos do passado. Sofrimentos que você jogou para trás. Lembra que eu falei do sistema ósseo, você jogou para a escápula e você nem tem mais consciência, você recalcou isso, através das terapias nós podemos lidar com isso, mas há um apego ao sofrimento. Apego também a tropeços que você deu, e todos nós tropeçamos, não há nenhum problema em tropeçar, não há nenhum problema, mas nós nos apegamos a esses sofrimentos, a esses tropeços, que pode ser inclusive tropeços amorosos. Tropeços amorosos que me dão a gota. Somatizações amorosas. E você está reprimindo também na gota, e isso também tem relação com dores articulares, você está reprimindo afeto. E agora a artrite, que é tão comum, né? Artrite é um nome genérico, tem uma série de artrites, que são processos inflamatórios nas articulações. A artrite é irritação com o mundo. E eu tenho passado muito por isso, né? Algumas irritações com coisas que não dá muito para mudar, mas que você tem que lidar com isso, né? Hoje tem muitas pessoas desonestas, muitas. Esses dias eu estava vendo essa questão de pessoas que roubam através de aplicativos bancários, e ou os próprios bancos, alguns nos roubam descaradamente, outros nos ajudam, como tem um ditado que diz, né? O que é um assalto ao banco diante de um banco? Não sei se você me entende. O que é pior, assaltar um banco ou o banco? E não todos, claro. Mas uma coisa que o mundo é assim. O mundo é assim. E a partir disso, não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar magoado, não adianta ficar brigando com situações do mundo, com adversidades do mundo, que não dá para ficar reclamando o tempo todo. E a pessoa que permanece reclamando o tempo todo daquilo que está fora do que era esperado, ou seja, expectativas, expectativa de que o banco vai me ajudar, expectativa de que o banco vai fazer algo por mim, expectativa que meus impostos serão bem utilizados, expectativa que alguns serviços funcionem, ou que algumas pessoas pensem em mim. Isso acaba criando a artrite. E eu fico preso à reclamação e não consigo lidar com o novo. Então, como lidar com isso? Sistema articular tem relação com flexibilidade. Quanto mais flexibilidade você tiver, melhor. Por exemplo, a artrite reumatoide, que é um problema seríssimo, ela pode estar ligada, eu tenho uma cola aqui perto de mim, com a intolerância, com todo tipo de intolerância.
e intolerância com povos, com religiões, com equipes futebolísticas, intolerância com a verdade do outro que é diferente da minha. Isso pode causar essa artrite reumatoide, que são problemas muito sérios. Agora, volto a repetir, né? A artrite tem relação com queixas, com todo tipo de queixa. E a artrose com a insegurança. Ou seja, você já teve ou conheceu pessoas com artrose? Elas podem trazer essa energia da insegurança muito forte. Então, artrose, você precisa aprender a lidar melhor com frustrações. Você precisa aprender melhor a lidar melhor com os momentos que você está desanimado ou desanimada, que isso faz parte da nossa vida. Você sabe que como eu faço muitas leituras pela astrologia, tem áreas da nossa vida que eu falo áreas que temos Capricórnio no nosso mapa astrológico, que a gente sempre está meio desanimado. Então eu com algumas questões de administração profissional, que é a minha casa 6 astrológica, eu estou sempre meio desanimado com coisas de administração, de impostos que tem que pagar, de regras, de normas, dessas questões da justiça trabalhística, ou dessas regras trabalhísticas, que o Gasparetto falava que muitas regras trabalhistas facilitam muito o mimo, e outras são fabulosas, né? Senão a gente estaria vivendo na escravidão. Mas algumas facilitam muito o mimo. Então, quando eu vou lidar com isso, acaba com a minha energia, E que é a minha casa 6 astrológica. Mas tem uma área do nosso mapa astrológico que nós temos uma energia incrível. A minha é 5, que está em Sagitário, que é com filhos, que é com namoro, que é com diversão, teatro, cinema. Eu fiz muito teatro na minha vida. O teatro me anima demais mesmo. E coisas do trabalho dessas leis profissionais, isso me deixa acabado. Então, você no teu mapa astrológico tem áreas que você tem que lidar com a insegurança. Você tem que lidar com a insegurança. E tem áreas que você é muito segura, que você é muito seguro. Isso faz parte da tua vida, ok? E quando eu sei lidar com adversidades, quando eu sei lidar com o que eu me sinto seguro ou não me sinto, isso facilita nas articulações e na artrose. Lidar com o novo. Lidar com situações onde eu fico reclamando muito e tenho uma conduta mimada. Uma conduta mimada. A conduta mimada é o dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim, dá para mim, faz para mim. Que faz parte muito dos povos sul-americanos esse tipo de conduta. O europeu tem uma conduta, é muito difícil pedir alguma coisa para alguém. As pessoas vão lá e fazem. E eu vejo muito isso na área profissional, como às vezes surge um problema, o problema vai passando de mão em mãos, em várias empresas. Quem é o líder? O líder é o cara que pega e fala, eu resolvo isso. Esse é o líder, eu resolvo isso. E na sua vida, quando alguma coisa passa, você olha e você tem que falar, eu resolvo isso. Eu vou assumir isso. Senão eu vou ter problemas de articulações. Por isso que pessoas que desistem de viver dói o quadril, dói o tornozelo, dói o punho, está o tempo inteiro doendo tudo. E essa pessoa acaba se arrastando pela vida. Porque pessoas que têm problemas de articulação, elas se arrastam pela vida. São pessoas que não importa a idade delas, elas perderam a juventude. Quem se arrasta é porque perdeu a juventude. Então, articulação, para a gente fechar esse assunto, é você descobrir quais são os teus talentos, é você usar os teus talentos, é você modificar o rumo de algumas situações da vida, é você ficar bem longe de tudo aquilo que não faz sentido para você. Para isso que você tem os tornozelos, é você empurrar tudo aquilo que não faz parte da tua vida. Para isso que você tem os punhos, as mãos, é você abraçar, como eu já falei para você, tudo aquilo que faz sentido para você. Por isso que você tem o cotovelo, para dobrar, para abraçar e para tirar.
o que não faz sentido. Você tem os ombros para carregar quem você ama, para estar junto de quem você ama, mas para não deixar nos seus ombros pessoas que querem o teu mal. Eu falei muito isso, né, ultimamente. Perdoar, por exemplo. Perdoar é você rasgar uma dívida que não é tua, que não é tua. Tem um filme que chama Love Story, que é um filme já meio antigo, né? E que tem uma frase nesse filme que fala: perdoar é saber que não há nada para ser perdoado. Então, quando você perdoa, você rasga uma dívida que não é tua. Agora, perdoar não é se fazer de bobo, não é? Perdoar a pessoa, não a situação. Porque se você perdoa a pessoa e a situação, ela vai te tapear de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ok? Então aprenda a perdoar, porque isso facilita o teu sistema articular, te dá uma saúde articular. Teu corpo fica muito mais saudável quando você equilibra o sistema articular. Você obtém resultados melhores na vida, resultados materiais, emocionais, resultados amorosos também, tá bom? Então, eu vou, se você quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui para mim, que eu vou responder essa pergunta para você. E sempre lembrando que essas aulas de metafísica que eu estou dando, que faz parte dessa formação que é terapeuta quântico, xamânico e psicoterapia holística, são baseadas no trabalho do Gasparetto e do Val Capelli. Jamais eu posso deixar de citar as fontes do que eu ensino. Baseado 30%, 25%, porque eu tenho uma outra visão e eu gosto muito de ensinar medicina chinesa, yoga, a cura pela palavra, que é a psicoterapia holística, para lidar com essas situações. Às vezes o fato só de eu saber algo, por exemplo, saber que eu sou muito mimado, que eu me mimo muito, isso não vai fazer com que eu tome uma atitude para vencer isso. Então eu gosto de falar uma articulação, talvez você esteja se mimando muito. Agora, como mudar isso? Como ultrapassar isso? Que é a questão do perdão. Todos que falam, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Isso é humano. Isso é humano. O perdão, ele é igual à liberdade. O fato de você ser livre hoje não quer dizer que você vai ser livre amanhã. O fato de você perdoar hoje não quer dizer que aquela dor não possa te visitar de novo. E o luto, por exemplo, o luto, ele é proporcional ao tempo que você viveu com alguém, ou o quanto que você amou alguém. Se você viveu muito com alguém, ama muito alguém, o luto é demorado. Se quem te fere, se quem te machuca é alguém que você ama muito, esse perdão ele vai ser um exercício diário. Ele vai ser um exercício diário. Se é alguém que te machuca, que é alguém que é indiferente a você, uma instituição, uma ideia política, ou alguém que te machuca, por exemplo, enfim, uma regra, é mais fácil lidar com isso. Então, o perdão é um exercício diário, é um exercício diário. Quando alguém fala, eu sou livre, você é livre hoje. E as tuas articulações têm que serem livres. Eu perdoei, mas pode ser que em algum momento que você está com pouca energia psíquica, que a tua pulsão, estou citando bastante Freud, que a sua pulsão não esteja legal, que a tua vitalidade não esteja legal, de novo vem aquela mágoa, pela traição, enfim, normalmente é traição, né? Que nós temos que perdoar ou não. E aí você faz o exercício de novo de perdoar. Mas lembra disso, perdoar é rasgar uma dívida que não é tua, tá? Que não é tua. Solta, solta, solta. Deixa a tua pergunta aqui para mim.